Obrigado, professor Luciano Schuch. Bom, pessoal, se eu estiver falando muito alto, por favor, alguém levante a mão aí, porque eu não quero ninguém com problema auditivo no futuro por minha culpa, tá ok? Segundo, eu gostaria de saudar ao CEPOC. Eu acho que o seminário feito pelo Grupo GPOC é um seminário que vem ligando cada vez mais a universidade à indústria, e isso é, no meu ponto de vista, o caminho que nós, na academia, hoje eu na academia, temos que trabalhar cada vez mais forte para tornar o Brasil aí um país que aplique mais aquilo que é produzido dentro da academia. Gostaria de saudar também a todos os presentes, gostaria de saudar o pessoal que está na Multiweb, aqueles também orientandos, muitas vezes, alunos que ainda estão em casa, de pijama, com notebook no colo, essa hora, assistindo pela Multiweb, dizer que o orientador os aguarda na universidade. Certo? Bom, pessoal, continuando então um pouco a explanação, certo? Só para quebrar um pouquinho esse gelo inicial, tá? O meu trabalho é pesquisa e desenvolvimento, e eu vou apresentar, e quando o Michels me convidou, eu ainda trabalhava na VEG. E então, hoje, com a visão que eu tenho um pouco de academia, um pouco de VEG, eu vou tentar passar, além disso, um pouco da ligação entre o que nós podemos fazer em termos de empresa e o que se pode fazer em termos de academia, e como nós podemos relacionar essas duas questões. Ao olhar essa primeira transparência aqui, não se preocupem que não quer dizer que eu utilizei uma versão do PowerPoint errada, tá, pessoal? Os links foram colocados dessa maneira a propósito, certo? Muitas vezes eu ia abrir a apresentação e você ia dizer, pá, o cara se ralou, né? Colocou a apresentação de forma totalmente errada. Mas, na verdade, com isso aqui tudo, eu explico o que é a minha apresentação. Vejam só que interessante. Eu vou apresentar a pesquisa e desenvolvimento na VEG, transmissão e distribuição, uma unidade da VEG, certo? Bom, essa pesquisa e desenvolvimento na VEG, transmissão e distribuição, que está colocada aqui em cima, ela vai ser apresentada por mim, Thiago Bandeira Marquesan, esse que vos fala aqui nesse momento, tá? O Thiago Bandeira Marquesan vai apresentar isso no CEPOC, e o CEPOC está ligado à Universidade Federal de Santa Maria, certo? E o Thiago Bandeira Marquesan, ele trabalha no GEDRE, e o GEDRE também está ligado à Universidade Federal de Santa Maria. Que interessante, hein? Bem coisa de engenheiro mesmo, né? Apresentar a transparência a primeira vez começando dessa forma. Bom, pessoal, mas o que eu quero mostrar é que, na verdade, se vocês olharem essa forma da minha transparência, ela tem todos os elementos da minha apresentação. Só que no momento que eu traço um cronograma e um determinado organograma, a minha apresentação passa a ter uma lógica. O que eu digo é que hoje na academia nós temos todas as ferramentas da pesquisa e desenvolvimento. Mas muitas vezes talvez nos falte esta lógica aqui, que é o que talvez precise o meio empresarial, certo? Mas toda uma empresa ela tem uma organização. E como será que uma empresa está organizada? Ou melhor, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo e eu quero que vocês identifiquem nesse vídeo o setor de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Vamos lá, pessoal, não vale dormir, ok? Pessoal,
Que beleza, né? Se toda a empresa funcionasse dessa forma. Na verdade, uma orquestra sinfônica, ela tem uma determinada organização. Tá? Se vocês forem num show de uma orquestra sinfônica, vocês vão ver que ela tem uma organização. A organização dela é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos primeiros violinos, aqui segundos violinos. Aqui está o maestro, normalmente, certo? Aqui está os violoncelos e assim por diante. Tá? Eu poderia comparar essa organização de uma orquestra sinfônica com uma empresa. Quer dizer, uma empresa onde todos os instrumentos, todas as áreas, têm que trabalhar de uma mesma forma. Vocês já devem ter visto isso até em outras apresentações, talvez. Onde elas têm que trabalhar integradas de uma forma que elas produzam ou que tenha um produto final. E que nosso tema capitalismo é o lucro da empresa. Ok? Bom, eu diria que o primeiro violino talvez fosse o meu setor de vendas e exportação, na VEG. Talvez o segundo violino fosse o setor de vendas nacional. Talvez aqui eu tivesse o setor de logística, talvez aqui eu tivesse em azul a engenharia, certo? Bom, e talvez aqui fosse a minha diretoria da empresa, que é o meu maestro. Mas eu digo para vocês que da forma como está organizado hoje, eu não posso alocar a nenhum desses setores da orquestra sinfônica um setor de pesquisa e desenvolvimento. Por que eu não posso alocar a nenhum desses setores um setor de pesquisa e desenvolvimento? Porque, na verdade, se eu pegar pesquisa e desenvolvimento, ela trabalha de uma forma um pouco diferente dentro da empresa e ela trabalha de uma forma mais ligada à inovação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma orquestra sinfônica pode usar os mesmos instrumentos, pode tocar sempre as mesmas músicas, pode ter a mesma equipe de trabalho e ela vai tocar em vários lugares, por um determinado tempo. Isso quer dizer o seguinte, eu posso vir aqui e fazer essa mesma apresentação para várias pessoas em vários eventos, certo? Mas isso tem um limite, por quê? Porque vocês vão encher o saco da minha cara aqui na frente falando a mesma coisa sempre. Então eu tenho que inovar. Se eu não inovar, eu não me mantenho. Uma orquestra sinfônica ela pode tocar as mesmas músicas, como a Orquestra Arte Viva apresentada aqui, ela pode tocar em vários lugares, mas se ela não inovar... E onde é que está a inovação de uma orquestra sinfônica? Está no repertório da orquestra sinfônica, ela tem que inovar, está na manutenção e inovação de seus instrumentos, porque talvez surjam novos instrumentos ou novas técnicas de tocar um instrumento. Enfim, existem vários setores onde pode se inovar. E aí eu posso inovar em todos esses setores que eu tenho compreendidos da orquestra sinfônica, e não apenas num setor só. E muitas vezes a gente liga a inovação somente à engenharia. Mas, na verdade, a inovação de uma empresa ela não está só na engenharia. Ela está também no processo produtivo, ela está na maneira de gerencial interna, ela está no processamento interno. E tudo isso é pesquisa e inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então vejam só, se eu fosse caracterizar a pesquisa, eu diria que toda pesquisa deve conter em sua essência uma inovação tecnológica em um determinado produto ou processo produtivo. E essa caracterização de pesquisa e desenvolvimento não é minha. Então vejam bem, numa organização, o setor de P&D ele deve atender às necessidades da empresa. Isso quer dizer o seguinte, muitas vezes, e nós talvez cometamos esse erro na academia, surge uma ideia da nossa cabeça, a gente gera essa ideia, a gente cria essa ideia e depois a gente quer vender essa ideia. Na empresa não é assim que funciona. Na empresa a gente faz a pesquisa de mercado, identifica os problemas do mercado e aí a gente cria em cima deste mercado. A gente pesquisa e a gente desenvolve algo que nós já soubemos, ou nós temos umas metas de venda que nós vamos aplicar a este produto final. Então vejam que eu participei, na época da empresa Trafo ainda, que depois foi comprada pelo Grupo VEG, da consolidação do setor de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, do surgimento desse setor, do planejamento desse setor, que depois nós estendemos esse setor ao Grupo VEG. Dentro do Grupo VEG eu tenho uma determinada organização, e essa organização ela se dá através dessas empresas. A VEG Motores, a VEG Automação, a VEG Energia, a VEG Transmissão e Distribuição, que é a aplicação de pesquisa e desenvolvimento que nós vamos falar hoje, e a VEG Tintas. Se eu pegar a VEG Motores, hoje, ela tem uma equipe de P&D que é totalmente separada da equipe P&D de transmissão e distribuição. E ela trabalha de uma forma totalmente diferente da equipe de P&D da transmissão e distribuição também. Certo? Por quê? Porque cada uma dessas equipes de P&D, elas são adequadas ao produto final, aquilo que tu fabricas. Essa é a organização que nós desenvolvemos na época, e eu tive participação nessa organização, de como organizar o setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da VEG T&D. Então vejam o que nós temos de desenvolvimento dentro da engenharia da VEG T&D, e esse setor está ligado na engenharia. Porque para desenvolver processos, nós temos
nós temos uma outra engenharia, certo? Que é a engenharia de processo, que desenvolve os processos de fabricação. Então, veja o seguinte. Nós temos a automatização do laboratório de ensaios elétricos para transformadores, nós temos redução de lead time da engenharia, nós temos novas necessidades, tudo isso ficou dentro de uma área que nós chamamos de desenvolvimento de software. Dentro de uma área de ferramentas aplicadas, nós temos a implementação de ferramentas em 3D, padronização do produto e busca de software já consolidados no mercado. Isso é desenvolvimento da empresa. Eu estou buscando algo pronto no mercado, mas é desenvolvimento da minha empresa. Depois nós temos a pesquisa teórica aplicada. E aqui é que eu digo que nós poderíamos interligar muito a universidade. A pesquisa teórica aplicada, ela tem inovação e otimização do produto, novas tecnologias de cálculo e projeto e participação em comitês e em conferências, que na verdade é uma participação de apresentação e de busca de novos resultados e de parcerias com universidades. Mas vejam, inovação e otimização do produto e novas tecnologias de cálculo e projeto é o que nós na academia sabemos fazer muito bem. Agora, e por cima disso tudo, quer dizer, gerenciando tudo isso, existe um comitê técnico também. E este comitê técnico ele faz análise de investimentos, a priorização e avaliação do cronograma, dependendo da pesquisa que é feita por mim, e ela também faz a avaliação de resultados. E sabe quem que me dá as perspectivas futuras do que eu devo pesquisar? É o setor de vendas, de marketing e a diretoria. Eles criam as necessidades. As necessidades são criadas em função de visualização que eu tenho do mercado futuro na empresa, ou a visualização de onde eu preciso inovar para vendas, claro, baseado muito também no que o meu concorrente está fazendo, e baseado também no que a diretoria visualiza, ou na diretoria visualiza da direção da empresa no futuro. Então, vejam, as necessidades externas, elas são identificadas por esses setores aqui. Vendas nacional, setor de marketing e diretoria. Dentro da área de transformadores de potência, só para situar um pouquinho dentro da área de transformadores, hoje eu tenho algumas necessidades. E as necessidades do sistema de pesquisa são interação transformador-sistema, para falar um pouco da parte técnica. E o que seria uma interação transformador-sistema? Seria avaliar qual é o comportamento deste equipamento no momento que eu estou inserindo ele no sistema. Uma vez não se fazia essa avaliação tão profunda, principalmente na parte de alta frequência, hoje eu tenho que fazer essa avaliação. São ferramentas de modelagem, hoje se trabalha muito com modelagem de elementos finitos, tecnologias 3D, e outras modelagens de circuitos elétricos para formas de onda de alta frequência também, aplicadas ao primeiro tema, e novos fluidos isolantes. Certo? Novos fluidos isolantes eu estou falando aí em ésteres naturais, ésteres vegetais, não utilizar mais o óleo mineral para transformador, que a gente sabe que hoje a gente tem um apelo ambiental muito grande, então a gente estuda novos fluidos.